Bom, pessoal, então, esse ciclo aqui que a gente vai ver agora, na verdade é o mesmo ciclo que nós vimos anteriormente, tá? Mas a gente vai ver como a gente pode obter, né, ou seja, projetá-lo de forma a garantir uma melhor eficiência, tá? Então veja que a gente tem um sistema com dois estágios de compressão, no qual nós temos um tanque de flash, ou seja, um tanque que separa o líquido do vapor, sendo que o líquido vai para o evaporador e o vapor ele é direcionado para o compressor de alta pressão, tá? Só que esse tanque de gás flash ele também funciona como resfriador intermediário. Por quê? Porque o vapor que sai do compressor de baixa pressão, ou compressor booster, ele é diretamente borbulhado no líquido saturado daqui, de tal forma que o vapor que sai aqui para a entrada do compressor de alta pressão, ou seja, no estado 3, chegue a uma temperatura um pouco menor, tá? Bom, essa pressão intermediária, pessoal, como que ela pode ser obtida, tá? Então, se ela puder ser selecionada, estudos indicam que essa pressão intermediária, ou seja, pressão após a primeira expansão, ou seja, a pressão de operação aqui do tanque de gás flash, ela é considerada ótima, né? Ou seja, garante uma menor potência de compressão, se for dada o quê? Pela raiz quadrada da potência de aspiração e a potência de descarga, tá? Se você fizer isso, você vai garantir um ponto ótimo de operação, ou seja, um ponto em que o consumo de energia é provavelmente menor, tá? Bom, aí vocês podem, não sei se algum de vocês já pensou, mas isso é algo que pode ocorrer. E se no lugar desse tanque de remoção de flash, eu tivesse um outro evaporador, né? E esse evaporador fosse utilizado para refrigerar alguma coisa. Eu não estaria perdendo calor, né? Eu estaria aproveitando isso, tá? Então, pessoal, dá para se fazer isso, tá? Aqui, pessoal, nós temos dois exemplos, tá? Esse aqui da esquerda, pessoal, o que ocorre? Em ambos os casos, né, os evaporadores, eles operam com uma temperatura de evaporação de menos 25 graus. Aí vocês vão me falar, por quê? Por quê, pessoal? Porque aqui na saída, tá vendo que as tubulações elas são ligadas diretamente? Então eu não posso ter uma diferença de operação de um para o outro, tá? Isso é bom? Não, pessoal, não é muito bom. Por que não é muito bom? Porque, por exemplo, a gente tem uma câmara frigorífica que você está utilizando para manter verduras a 2 graus. Se a temperatura do refrigerante que passa ali dentro está a menos 25 graus, existe uma chance muito grande de passar um pouco aqui, né? De ficar um pouco abaixo do que você deseja. Ou de regiões aqui da sua câmara frigorífica que elas atingem uma temperatura menor que 2 graus. E isso poderia o quê? Estragar os alimentos, tá? Então, para a gente operar com uma temperatura de evaporação diferente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar uma válvula reguladora de pressão após o evaporador, de tal forma que você consegue aumentar, né, a pressão abrindo ou fechando essa válvula, de tal forma que a temperatura de evaporação aqui ela seja aumentada, tá? E aí, consequentemente, você consiga, né, operar, né, dois sistemas com temperaturas diferentes, tá? Ok? Então, de uma maneira prática, é isso que é feito quando eu tenho várias câmaras frigoríficas operando com temperaturas diferentes em um mesmo sistema de refrigeração por compressão a vapor em múltiplos estágios de pressão, tá? É isso que é feito, tá? Nós veremos aí mais para frente que normas, né, e projetos indicam você ter normalmente uma variação de temperatura do refrigerante para o ambiente externo que você deseja refrigerar de mais ou menos 5 graus, que é o que é feito aqui, ó. Veja que para a verdura ser mantida a 2 graus Celsius,
ele pretende regular essa válvula de pressão para que a temperatura de evaporação aqui seja atingida a menos 3 graus Celsius, tá? Bom, problema disso, tá, pessoal? O problema disso é que aqui você vai estar o quê? Essa válvula reguladora de pressão, ela basicamente você vai estar desperdiçando uma energia que você poderia aproveitar, tá? Por quê? Que essa energia que você simplesmente aumentou a pressão para conseguir aumentar aqui, né? Mas você está desperdiçando isso, tá? Então, existem formas de você melhorar isso, tá? E uma das formas é direcionar o fluxo do evaporador intermediário ao tanque de flash, tá? Por quê? Porque quando você direciona aqui e cai, tudo fica a mesma temperatura, tá, pessoal? Ou, mesma temperatura não, mesma pressão. Para depois disso, da equalização da pressão aqui, ser mandado para o compressor de alta pressão, tá? Então, na prática, pessoal, isso é que é feito, tá? Ok? Então, depois que passa pelo evaporador intermediário, que é esse aqui das verduras, você joga no tanque de gás flash, ok? Inclusive, né, você pode até pensar, né, em projetar o tanque de gás flash para que ele opere a uma pressão, né, próxima aqui do evaporador intermediário, tá? Bom, pessoal, então é feito mais uma análise desse tipo aí, utilizando a estratégia aqui que a gente comentou, tá? Com 2 câmaras frigoríficas, que é o caso que vocês estão vendo aí. E aí é possível obter a vazão em cada uma dos sistemas, tá? Veja que agora você vai ter 2 tomadas de vazão. Uma vai para o evaporador intermediário, a outra ela vai para o evaporador de baixa pressão, e aí só aqui no resfriador intermediário que junta tudo. Então você tem uma tomada aqui e outra tomada aqui, tá? Que é o que está sendo falado aqui, ó. Vazão do evaporador a alta temperatura, baixa temperatura e vazão que deixa o tanque de flash, tá? Bom, seleção do compressor, tá? A pressão intermediária ela pode ser controlada pela vazão do compressor booster, tá? Então, se você aumenta a vazão do compressor de alta pressão ou a redução da vazão do compressor booster, reduz a pressão intermediária, tá? Então, uma forma de você conseguir, mesmo ali na prática, já tendo todos os parâmetros necessários para você conseguir alterar essa pressão intermediária, é você o quê? Controlar a vazão nos compressores, tá? Então veja que se você reduzir aqui a pressão no booster, o que acontece? Reduzir a vazão. Normalmente a pressão aqui vai cair, tá? Ou se você aumentar essa, né? Também ocorre o mesmo, é o que ele está falando aqui, ó. Se você aumenta a vazão do alta pressão, ou você reduz do booster, tem uma redução da pressão intermediária, tá? E aqui tem alguns dados, né, de curvas de fabricantes, tá? Bom, seleção do compressor. Para a seleção do compressor, pessoal, é preciso que você defina uma pressão intermediária de operação que esteja de acordo com o seu projeto. Então, por exemplo, se você vai ter um sistema de resfriamento intermediário, ali, um evaporador intermediário, igual você viu, é interessante que você saiba que pressão ele vai ter que operar para que você selecione o compressor booster de tal forma que ele seja capaz ou que ele tenha uma boa eficiência para conseguir levar até essa pressão, tá? Aqui nós temos uma comparação entre amônio e R22, tá? E aí dá para vocês verem a redução da potência de compressão a partir da temperatura de evaporação, tá? Veja que a amônia
ela possui uma capacidade de perder menos potência de compressão com a diminuição da temperatura de evaporação, tá? Isso é um dos motivos pelos quais ela também é utilizada em sistemas em que você atinge temperaturas muito baixas de evaporação, ok? Bom, problemas de sistemas em cascata geral, tá? Se a temperatura de evaporação é muito baixa, o que acontece? A pressão lá no evaporador, no compressor, ela acaba... Lá aquele, tá, pessoal? Tô falando desse aqui, ó. Deixa eu voltar. A pressão e a temperatura, ela é muito baixa aqui, tá? Isso faz com que seja possível de ar externo entrar, porque essa pressão ela pode ser menor que a pressão atmosférica, tá? Então isso pode fazer com que o sistema de refrigeração pegue ar, até aspire ar, não é interessante, tá? Além disso, volume específico muito baixo, né? Também não é interessante para o compressor, porque ele acaba consumindo mais energia, tá? Então, uma das formas de você melhorar esses probleminhas aqui é usar refrigerantes diferentes para o sistema de baixa e de alta pressão. Então, muitas vezes você pode utilizar para o sistema de baixa pressão a amônia, como a gente já viu, né? E para o de alta pressão você utilizar outro tipo de refrigerante, tá? O único problema é que aí você não vai poder ter mais o quê? Aquele contato direto aqui no tanque de gás flash ou no resfriador intermediário, tá? Então veja que tudo tem uma forma de você melhorar, mas acaba encarecendo, né, ou problematizando de uma outra forma, tá? Então é isso aqui que ocorre, tá, pessoal? Basicamente, tá bom? Nesses casos aí, veja que aí eu tenho ciclos separados, tá? De tal forma que o evaporador de um acaba sendo o condensador de outro e vice-versa, tá? Bom, aqui, pessoal, uma comparação entre a pressão de saturação e o volume específico para o R12 e R13, tá? Olha a diferença da pressão de saturação que a gente havia comentado. Olha o R12. Para a temperatura negativa, para ele atingir uma temperatura negativa, a pressão dele e estar na saturação, a pressão dele tem que ser muito pequena, tá? E aí o volume específico dele é alto, tá? Já para o R13, veja que é uma pressão, inclusive maior que a atmosférica, e o volume específico é menor. Bacana, por quê? Porque aqui eu tenho menos chance de entrar ar, e aqui o que? Também faz com que o meu compressor consuma menos energia, tá? Só que se a gente comparar a 25 graus, ó, veja que a pressão de saturação ela é muito menor do R12 do que a do R13. Isso é bacana, porque o meu compressor ele vai precisar fazer menos força, né, para chegar a temperatura de 25, tá? Então, por isso, ó, normalmente fala-se que você pode ter diferentes fluidos aí no seu sistema de refrigeração, tá, pessoal? Nesse caso, o R13 compensaria para baixa temperatura e o R12 compensaria para alta temperatura, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido melhor sobre sistemas de refrigeração em cascata. Na próxima aula eu passarei um exercício para vocês resolverem e entregarem, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.